Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar agora o nosso curso sobre potência de um número real com expoente natural. Imagine que você tem o seguinte elemento. Você tem um número real batizado pela letra A. Isso quer dizer que A pertence ao conjunto dos reais. Você também tem um número natural representado pela letra N, tá? Então, N pertence aos naturais. E vamos fazer uma restrição no N aqui. Por enquanto, vamos garantir que o nosso N é diferente de zero. Ou seja, o N nunca vai assumir o valor zero, tá? Aí eu vou montar uma expressão com essas letras, com esses números, tá? Com o número real A e o expoente N. Isso aqui eu vou ler o seguinte, eu vou ler assim, ó, A elevado ao expoente N. O que significa A elevado ao expoente N? Isso aí nada mais é do que o produto de N fatores iguais à base A. Ou seja, isso aí é igual a A vezes A vezes A. Como vai aparecer um monte de A aqui, porque eu não sei o N quanto é, ele pode ser grande, pode ser pequeno, geralmente nós colocamos aqui um vezes, a reticência para dizer que isso continua, outro vezes e terminamos com A. Então você vai entender que A elevado a N é o produto de N fatores iguais a A. No livro geralmente vai aparecer assim, pessoal, ó. Aí aqui vai aparecer assim, ó, N fatores. Tudo bem? Agora vamos ver como recebe o nome cada um dos elementos. Então você tem a seguinte expressão, A elevado a N. Beleza, moleza. Aí nós temos os nomes para cada elemento. Somente o A, que está aqui, que é um número real, ele recebe o nome de base. Então, A é a base. O N recebe o nome de expoente. Tudo bem? E isso tudo aqui, a expressão A elevado a N, recebe o nome de potência. Então, A elevado a N é uma potência de base real A, cujo expoente é N. Bem tranquilo isso aí, né? Bem tranquilo mesmo. Vamos agora resolver alguns exemplos para você entender um pouquinho melhor. Acompanhe aí, ó. Imagine o seguinte exemplo, que eu vou batizar aí de I. Primeiro exemplo. 2 elevado ao expoente 5. Bem, você sabe que a potência de expoente 5 e base 2, isso aqui nada mais é do que o produto de 5 fatores iguais a 2. Então, é 2, 2, 2, 2 e 2. Quando você multiplica esses 5 fatores, 2 vezes 2 vezes 2, você vai obter como resultado 32. Beleza? Veja que aqui o número 2 apareceu 1, 2, 3, 4, 5. 5 fatores. Vamos continuar. No item 2, vamos pegar um exemplo agora um pouquinho mais interessante. E se fosse menos 2 elevado ao expoente 3? Como ficaria isso? Veja que agora você tem todo menos 2 elevado a esse expoente 3. Então isso vai ficar menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Veja que o menos 2 apareceu 3 vezes, que é o valor numérico do nosso expoente. Resolvendo isso, não pode esquecer do jogo de sinal. Menos vezes menos, mais vezes menos, menos. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Pessoal, presta atenção. Vou fazer uma observação aqui, ó. Toda vez que a sua potência tiver como base um número real negativo e o expoente for um número ímpar, então, negativo com expoente ímpar, sempre vai resultar num expoente, numa potência negativa. Agora, e se fosse isso aqui, ó? Menos 2 elevado ao expoente 2. Veja que agora você tem uma base real negativa e um expoente par. Veja que isso vai dar positivo, porque na hora de fazer o joguinho de sinal, você vai ter menos vezes menos, mais 2 vezes 2,
4. Então, vamos recapitular isso. Menos elevado a expoente ímpar. Fica menos na resposta. Menos elevado a expoente par. Fica mais na resposta. Beleza? Vamos pegar agora um exemplo, uma fração. Tá? Vamos dizer que a nossa fração agora é 2/3 e ela é elevada ao expoente 3. Como é que resolve isso? Facilmente. A base é 2/3, que é um número real, e ela vai se repetir 3 vezes. Com isso, você vai ter 2/3 vezes 2/3 vezes 2/3. E como é que faz a multiplicação de frações? A multiplicação de frações é feita assim, ó. É o de cima pelo de cima, o de baixo pelo de baixo. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Dividido, tomar cuidado para não manchar minha roupa. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 9, 27. Tranquilo, pessoal? Veja que isso aí é bem calmo mesmo, é bem facinho de resolver. Eu vou fazer mais um exemplo aqui, que a gente não fez ainda, que eu vou chamar de item 5, que é pegar aqui um número com vírgula, por exemplo, 1,4 elevado ao quadrado. Isso aqui seria 1,4 vezes 1,4. E aí você vem aqui no cantinho, faz uma continha. Quanto que é 1,4 vezes 1,4? Tá? Aí agora, aqui você vai fazer 4 vezes 4, 16, vai 1. 4 vezes 1, 4, com 1 que foi 5. 1 vezes 4, 4, não esquece do sinalzinho de mais. 1 vezes 1, 1. Passa o risquinho agora e soma. 6, 9 e 1. Aí você tem que lembrar o seguinte, ó. Esse número de cima tem uma casa decimal. Esse número de baixo tem uma casa decimal. Como eles têm duas casas decimais, você tem que colocar a vírgula aqui, pulando duas casas decimais. Resposta, então, 1,4 vezes 1,4 é igual a 1,96. Tudo bem? Pessoal, agora eu gostaria de deixar uma coisa assim bem clara, que é uma coisa que os alunos erram muito. Então, eu vou até aqui, ó, vamos deixar isso aí. Bem assim, ó. Menos 2 elevado ao expoente 4. Quanto dá isso? E outra coisa aqui, ó. Dentro de um parênteses. Menos 2 elevado ao expoente 4. Quanto dá isso? Essas coisas são iguais ou são diferentes? Observe que menos o 2 elevado ao expoente 4, tá? O menos não está sobre a influência do expoente. Não está. O menos está fora, ele não tem nada a ver com o expoente. Então, você vai repetir o menos e vai multiplicar aqui, ó. 2 elevado a 4 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Isso aí vai dar menos, ó, repetindo o sinal. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 8, 16. Beleza? Vamos ver o outro agora, ó. Menos 2 elevado ao expoente 4, veja que nesse caso, o menos 2 está dentro de um parênteses. Isso quer dizer que o menos também sofre a influência do expoente 4. E com isso nós teríamos a seguinte situação: menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. E o professor acabou atrapalhando ali, né? Aí você tem que fazer joguinho de sinal, ó. Menos vezes menos, mais. Mais vezes menos, menos. Menos vezes menos, mais. Então, deu mais. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Veja, pessoal, a importância disso aqui. Escreve no seu caderno isso. É muito comum um aluno errar acreditando que menos a base real 2 elevado ao expoente 4 é igual a base real menos 2 elevado ao expoente 4. E isso não é verdade. Isso é mentira. Essas duas situações são diferentes, tá? Então, agora nós terminamos essa nossa aula e depois eu vou abrir uma aula só para resolver exercícios sobre isso aí, beleza?
Então fique ligado e não perca a próxima aula. Um abraço, bons estudos e até mais. Fui!